Deus. Glória a Deus. Aleluia. Com a mesma alegria, meus irmãos, abra suas Bíblias no tema da campanha em Lamentações, capítulo número 3. Vamos ler do versículo 55 até o 57. Tem como arranjar um. Glória a Deus. Lamentações, capítulo 3, versículo 55 ao 57. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Invoquei o teu nome, Senhor, desde as mais profundas covas. Ouviste a minha voz. Não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Glória a Deus. Assim oremos. Senhor meu Deus, eterno Pai, dono da glória, soberano, obrigado, Senhor, por essa noite, na tua presença. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, com meus irmãos, Senhor, teus filhos, para te adorar, te buscar, exaltar o teu santo nome. Obrigado pelos louvores, pelos versículos, Senhor, por tudo que aconteceu aqui nesse lugar, Senhor. Mas eu te peço, meu Pai, fica um pouco mais nesse ambiente, fica um pouco mais no nosso meio, Senhor. Fala com a tua igreja, fala comigo, me usa, Senhor, pois eu sou pequeno, sou falho, Senhor, para que eu não venha falar aquilo que eu queira falar, nem muito menos o que tua igreja queira ouvir, Senhor, mas eu venha falar aquilo que está no teu coração, aquilo que está no céu, meu Pai. Assim eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho, que vive e que reina para todo sempre. A igreja diz: pode sentar, meus irmãos, glorificando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Meus irmãos, livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias. Eu creio que os irmãos já ouviram falar muito, já sabem de cor, glória a Deus, a história do profeta, principalmente depois de uma sequência de campanha. A Bíblia fala, Jeremias capítulo 1, que ele é chamado por Deus, que Deus, ele escolhe o profeta Jeremias. Os irmãos sabem que o profeta Jeremias, ele tinha outros planos, ele tinha no seu coração outros propósitos. Jeremias era filho de sacerdote e muito provavelmente Jeremias ia ocupar o seu cargo como sacerdote, porque era algo de família, era a herança do seu pai. Só que Deus tinha outros planos para Jeremias. Em vez de Jeremias ser chamado para ser sacerdote, Deus chama ele para ser profeta. Eu não sei qual era o plano que você tinha no seu coração. Eu não sei qual era o desígnio que você colocou como projeto, como plano. Mas eu creio que quando o Senhor, ele te alcançou, ele também mudou o teu pensamento, a tua história, e ele te chamou para ser profeta. Glória a Deus. Ele te chamou para fazer a vontade dele. E foi o que acontece com Jeremias. Mas Jeremias era judeu e ele sabia da história. Ele sabia que ser profeta não era bom negócio.
Porque profeta, ele tem que abrir mão da sua vontade, ele tem que abrir mão daquilo que ele almejava para a sua vida, para fazer a vontade de Deus. E naquele tempo, meus irmãos, é diferente dos dias de hoje. Hoje em dia, se você for em cada igreja por aí, vai ter muita gente querendo ser profeta. Se você andar por aí, se não tiver uma igreja que tenha uma doutrina bíblica fundamentada na palavra, você vai ver muita gente querendo se levantar, pular, marchar. Cada um vai querer entregar um decreto. Todo mundo quer ser profeta nesse termo. Ainda bem que aqui não é assim. Glória a Deus. Não que eu seja contra profeta, eu sou pentecostal. Mas a gente sabe que está estreito. E naquele tempo Jeremias sabia que o profeta genuíno, ele tinha que entregar a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus não era de bênção, não era de Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar uma chave, vai te mudar teu emprego. Não. Quando o profeta era chamado por Deus, era para dizer ao povo: te ajeita, te organiza, fica no prumo, aleluia, porque senão Deus vai descer, aleluia, com a providência sobre a tua vida. Jeremias sabia que o profeta, ele era olhado de uma maneira diferente. As pessoas olhavam para o profeta e não queria muito estar perto do profeta. Que profeta, ele não anda em palácios. Profeta, ele não busca seu conforto. O profeta, ele fala aquilo que Deus quer que ele fale. O profeta não tem no seu coração interesse de agradar ninguém. Ele só vive para agradar a Deus. E ele sabia, e ele fala com o Senhor, dizendo: Senhor, eu sou só uma criança, eu não sei nem falar. Aí Deus fala: não se saia não, que é com você mesmo, aleluia. Não tente escapar não, é com você mesmo. Não diga que você é uma criança, aleluia. Porque o que eu mandar você falar, você vai falar. Onde mandar você ir, você vai, aleluia. Aí depois o Senhor diz a ele, para confirmar a palavra, diz assim: Senhor, Jeremias, eu te dei para o profeta das nações. Aí muitos de nós já dizem assim: profeta das nações? Tem uma passagem, tem um avião, tem coisa para eu ir. Provavelmente Jeremias achou isso também. Aí Deus fala assim: Jeremias, para dizer, aleluia, que eu falo a verdade, o que vejo? Ele diz: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus fala: viste bem, porque eu zelo para cumprir com a minha palavra, aleluia. Se alguém aqui essa noite tem aleluia, uma promessa da parte do Senhor, aleluia, te prepara, porque Ele vai cumprir na tua vida. Se alguém aqui tem algo, aleluia, que Deus ministrou sobre a tua vida, te prepara, porque Deus, aleluia, vai cumprir na tua vida. Mas repare que a promessa que Deus fez a Jeremias não era para o homem Jeremias. Era para o profeta Jeremias cumprir aquilo que Deus determinou para que ele faça. Porque muitas vezes as pessoas querem receber uma promessa, mas que seja para ele, para o seu bem-estar. Mas a Bíblia fala lá em Coríntios que os dons são feitos, são entregues à igreja para edificar a igreja. Então a promessa que Deus tinha para o profeta ia se cumprir, mas no termo que era para ele fazer a vontade de Deus, para edificar a obra de Deus. A Jeremias começa a profetizar. Deus começa a usar Jeremias. E onde Jeremias chegava, Jeremias entregava a mensagem. Deus falava, Jeremias falava. Deus falava a ele: olha, vai ali no rei, ele ia. Vai no sacerdote, vá. Fale sobre os pastores, vá. Fale sobre, aleluia, o atalaia, vá. E Jeremias ia. Mas daqui a pouco o Jeremias sente algo diferente. Eu profetizo, faço o que Deus quer, mas as pessoas ficam contra mim. Eu entrego a mensagem, eu sou fiel ao que Deus me chamou,
Mas as coisas não estão indo como eu imaginava que seria. E muitas vezes Jeremias lamenta. Jeremias chegou a dizer que ele era um escárnio, porque onde ele chegava as pessoas saíam, não queriam estar perto dele, tinha ele como um monturo. Jeremias chega a ser ousado e dizer assim: Senhor, me enganasse, enganado eu fiquei. Algumas traduções dizem: iludisse-me, e iludido eu fiquei. E outras dizem: me seduzisse, e eu fiquei seduzido pelas tuas palavras. Porque ele imaginou uma coisa e foi outra. E o tempo passa, Jeremias profetizando, dizendo para o povo se organizar, se converter, voltar ao Senhor, porque senão o Senhor ia entregar ele na mão dos inimigos. E depois que o Senhor já tinha decretado que ia entregar eles na mão da Babilônia, Jeremias disse: olha, o Senhor mandou vocês se entregar, sem lutar, será mais fácil, será melhor, não vai ter morte, não vai ter dor. E o povo não queria ouvir a palavra de Jeremias. Aí chega no capítulo 38, a Bíblia fala que de tanto Jeremias profetizar e o povo não aceitar, pegam Jeremias e jogam ele num poço. Ele é jogado numa cisterna. Guarde isso aí. A Bíblia fala que depois de um tempo, Nabucodonosor, ele invade a Babilônia, derruba tudo, conquista aquela cidade. Mas ele ouviu falar que tinha um profeta lá dentro que profetizava, dizendo que era melhor se entregar, porque ele já ia invadir de todo jeito. E ele chega para Jeremias e diz: Jeremias, eu ouvi falar de você, então escolhe. Você quer ficar aqui em Jerusalém ou quer ir para o palácio na Babilônia comigo? Jeremias diz: não, eu sou profeta, aleluia. O Senhor me levantou para profetizar aqui na casa de Israel, aleluia. Então eu vou ficar aqui, mesmo as pessoas não gostando de mim, mesmo para a minha família sendo escárnio, aleluia, mesmo ninguém ouvindo a minha profecia, mas eu vou ficar aqui, porque eu sei quem foi o Deus que me chamou. Jeremias fica. Ele olha para a cidade, está toda destruída. Ele se sente triste. E ele se senta e começa a escrever o livro de Lamentações. O livro de Lamentações é um acróstico. Cada letra do alfabeto hebraico, ele divide e faz uma estrofe de uma música, de uma canção ou de um poema. Algumas Bíblias estão separadas já assim. No capítulo 1 de Jeremias, aleluia, de Lamentações, ele fala sobre o flagelo do povo, o lamento. Ele lamenta sobre Jerusalém, porque Jerusalém era tão pomposa, linda, e agora caiu. No capítulo 2, ele fala sobre a ira de Deus, que Deus tinha avisado que ia derramar o cálice da ira, mas o povo não deu ouvido, e Deus derramou a ira, permitindo que o inimigo levasse o povo cativo. O capítulo 4, meus irmãos, ele detalha como era o castigo que Deus ia derramar naquele povo. O capítulo 5, ele ora por restauração. E o capítulo 3, que eu não falei, que é o mais importante, que fica no centro do livro, ele fala sobre esperança em meio à aflição. O Senhor te trouxe aqui essa noite, aleluia, porque Ele tem uma mensagem para o teu coração, aleluia. Ainda tem restauração, aleluia, no meio da aflição. Ainda tem esperança no meio da tua tristeza, aleluia. Aquilo que você está passando, Deus ainda pode reverter o quadro por amor a você. Agora vamos entrar aqui na palavra, senão vai tomar muito tempo. O versículo 55, ele diz assim: ele lamentando, ele triste, ele escrevendo, chorando. Por isso que ele é chamado do profeta chorão. Porque ele para, senta e começa a chorar e lamentar, escrever. Ele diz: invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Jeremias tinha experiência de ter jogado em cisterna, em cova.
Capítulo 38, versículo 6, a Bíblia fala que ele foi jogado numa cisterna. E a cisterna não tinha água, tinha lama. E ele ficou afundado na lama. Ele diz assim: invoquei, Senhor, o teu nome. Invocar é chamar, é clamar, é gritar em alta voz, é chamar a atenção de Deus. Ele diz assim: invoquei o teu nome na mais profunda cova. Ouvistes a minha voz. Não esconda o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Invocar, meus irmãos, clamar ao Senhor. Quando você clama ao Senhor, o teu clamor produz, aleluia, uma resposta da parte de Deus. Quando você clama ao Senhor, quando você busca Ele, quando você invoca o nome do Senhor, aleluia, esse teu clamor, aleluia, se move, aleluia, lá no céu, e você chama a atenção de Deus, aleluia, e quando você chama a atenção de Deus, Ele produz resposta. Jeremias sabia, ele tinha intimidade, porque lá em Jeremias 33:3 está escrito: clama a mim e responder-te-ei. Clamor e resposta, aleluia. Essa noite, se você clamar, o Senhor vai responder, aleluia, o que você está precisando ouvir. A dúvida que você tem, aleluia, que você tem com o Senhor, Ele vai responder essa noite, porque o teu clamor produz resposta. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Talvez você está cheio de perguntas essa noite. Chegou aqui cheio de dúvida. Senhor, como é que vai ser? Senhor, e agora? Senhor, como é que eu faço? Aleluia. Ei, aleluia, eu não sei. Se você me perguntar, eu posso não saber te responder, mas eu conheço alguém que tem resposta, aleluia, para todas as perguntas. E ele está aqui nesse meio essa noite, aleluia. Jeremias, Senhor, eu invoquei e ouvisse-me. Não esconda o teu ouvido no meu suspiro, ao meu clamor. Ele dizendo: Senhor, eu já clamei outras vezes, e o Senhor respondeu, e agora eu estou clamando de novo, aleluia. Aí o versículo 57, que é o tema da campanha, diz assim: tu te aproximaste no dia em que te invoquei. Você entendeu essa noite, aleluia? Você entendeu, aleluia? Se você invocar o Senhor, aleluia, Ele vai se aproximar de você, aleluia, de uma maneira perceptível, porque o Senhor, Ele já habita em mim e em você, mas Ele vai se aproximar de você de um jeito que você vai entender que Ele está perto de você. E Senhor, se aproximasse de mim e disseste. Você já teve a experiência de sentir que o Espírito Santo falou no seu ouvido, aleluia? Você sentir que a resposta veio da maneira tão carinhosa perto de você, aleluia, no teu ouvido, aleluia? Foi Deus que chegou e falou no teu ouvido, aleluia, algo que deixou você mais tranquilo, sabendo que Ele estava próximo de você. E qual foi a resposta de Deus? Foi Deus dizendo assim: não temas, aleluia. Fala para a pessoa do teu lado assim: olha, não temas, aleluia. Seja a boca de Deus essa noite, aleluia, para alguém, aleluia, me ajuda a pregar, seja a boca de Deus. Deus se aproximou de Jeremias e disse: não temas. Se aproxime de alguém que diz assim: não temas. Deus podia responder qualquer coisa. Deus podia dizer: Jeremias, te preocupa não que eu vou restaurar a cidade de novo. Jeremias, se preocupa não que aquele povo que foi, eu vou fazer outro povo aqui, vou fazer outra cidade, vou fazer outra coisa. Deus podia responder qualquer coisa. Deus podia dizer: Jeremias, a tua tristeza vai acabar agora. Jeremias, eu vou fazer algo sobrenatural e você vai ver um milagre acontecer de uma maneira surpreendente. Deus podia falar qualquer coisa, porque Ele é Deus.
Mas ele chega e diz assim: Jeremias, não temas. Deus está falando para você essa noite. E eu sei que está difícil. Eu sei, aleluia, que está dura a batalha, a luta. Eu sei que tem dúvidas. Eu sei que você tem resposta. Mas a minha resposta para você, aleluia, essa noite é: não temas. Aleluia. Não temas, aleluia. Antigamente eu escutava muito dos pregadores dizendo assim: tem um não temas para cada dia do ano. Existe 366 não temas, porque um sobra para você. Mas quem lê Bíblia sabe que isso aí é só conversa de pregador. Se você for contar, não tem nem 200. Mas para mim, eu não sei para você, mas para mim, uma vez só, aleluia. Uma vez só, uma vez só, uma vez só, Deus dizendo assim: não temas, para mim já basta, aleluia, porque eu sei que uma só palavra dele pode fazer a diferença na minha vida, aleluia. E ele está falando para você essa noite: não temas, aleluia, não temas, não temas, porque eu estou no controle da situação. Você pode não ter o controle, aleluia, você não pode saber como agir, mas o Senhor sabe como fazer na tua vida. Ele sabe. Ele sabe. Ele podia dizer qualquer coisa, mas ele diz para você essa noite: não tenha medo, não temas. Não temas. Isaías 41:10, aleluia. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus, aleluia. Eu te esforço, eu te fortaleço, eu te ajudo com a destra da minha justiça, aleluia. Não temas, porque eu sou contigo. Você pode estar passando a pior dificuldade hoje, aleluia. Você pode estar passando por situações que eu nem imagino. Você pode estar passando abandono, desprezo, situações, aleluia, emocionais, aleluia. Pode estar passando, aleluia, por algo dentro da tua casa, tua família, teu filho. Mas o Senhor, a noite, o Senhor está dizendo para você: não temas, não te assombres, aleluia. Essa dificuldade, aleluia, se levantou, não se assombre, aleluia. Confia tão somente, porque você está, aleluia, abrigado debaixo da sombra do Onipotente, aleluia. Não temas. Essa noite você vai sair daqui sem medo algum, aleluia. Ah, mas eu vou ter que abrir um exame, levar um exame para o médico semana que vem. Deus está falando: não temas. Não vou receber uma notícia, esperando uma ligação. Alguém, um advogado, vai mandar a notícia, dizer algo, mandar uma mensagem. Deus está falando: não temas. Não tem uma causa, aleluia. Eu estou com medo porque parecia que estava ganha, mas agora apareceu complicação. Deus está falando: ei, não temas. Não te assombre, porque eu sou contigo, aleluia. Mas Senhor, eu cheguei fraco. Aí ele diz: é eu que te fortaleço, aleluia. É eu que te ajudo, é eu que te sustento, aleluia. Com o que, Senhor? Com a destra da minha justiça, aleluia. A mão do Senhor essa noite está te sustentando, te ajudando, aleluia. Não temas. Glória a Deus. Aleluia. O diácono citou aqui que eu tinha programado para falar, mas eu vou falar. Lá em Marcos, capítulo 5, versículo 36. Também está lá em Lucas, capítulo 8. A Bíblia fala que Jairo, um príncipe da sinagoga, um dos principais, era autoridade. E quem vivia na sinagoga eram homens que eram contra Jesus. Eles se intrigaram porque Jesus chegou. E eles ficaram com raiva. O povo está dizendo aqui que Jesus tem mais autoridade ensinando do que a gente. Mas só que quando Jairo passou numa situação que não tinha médico. Veja, o príncipe da sinagoga, ele tinha dinheiro, ele tinha autoridade, ele podia se comunicar com os romanos, ele podia
trazer ajuda de longe. Provavelmente Jairo, que a palavra diz que era filha dele única, ele correu atrás de tudo isso. E nada adiantou. Nada deu resultado. E quando a filha dele estava na situação que não tinha mais jeito, aí ele disse: vou lá em Jesus. Aleluia. Deus está falando para você essa noite: não temas, aleluia. Jesus vai marcar um encontro com alguém e essa pessoa vai ver que não tem mais jeito. Aleluia. Não tem situação, não tem para onde correr, e vai ter que correr aos pés de Jesus. E Jairo vai de uma maneira que deixou a cidade de boca aberta, porque Jesus vinha com a multidão. A Bíblia fala que ele se prostra diante de Jesus. Que quando toca naquilo que a gente mais ama, meus irmãos, a gente não quer saber quem está do lado, quem está do outro, quem está atrás, aleluia. A gente quer buscar a solução, aleluia. A gente quer resolver, e quem resolve o problema é Jesus. Ele chega e se prostra e diz: mestre, a minha filha está em casa, moribunda, ou morta, ou está morrendo. Vem comigo. Jesus disse: eu vou, bora. Só que no meio do caminho a Bíblia fala que tinha uma mulher que estava 12 anos com fluxo de sangue. Ela também, ouvindo falar de Jesus, ela se espreme no meio da multidão, vai por baixo, toca na veste, na orla da veste, recebe a cura. Jesus sente que saiu virtude dele e para aquela multidão e diz: parou, alguém me tocou. Aí Pedro diz assim: Senhor, a multidão te oprime, te aperta. Eu disse: quem me tocou? Ele disse: me tocou diferente, porque eu senti sair virtude de mim. E a Bíblia diz assim, que aquela mulher, quando viu Jesus falando, ela tremeu. Ela não tinha como se ocultar, e ela vai à frente e diz: Senhor, foi eu. E lá em Marcos diz que ela contou toda a história. Estou 12 anos aqui, não posso tocar em ninguém, estou imunda. Conta aquela história que você já sabe. Aí eu imagino Jairo ouvindo aquela conversa dizendo assim: ele curou ela sem querer. Ele nem queria, ela foi curada. Imagina a minha filha, que ele disse assim: bora que eu vou contigo para a tua casa. Está resolvido. Só que quando o Jairo escuta aquilo ali, aquele diálogo, e vê ele dizendo àquela mulher: vai filha, a tua fé te salvou. Chega alguém no ombro de Jairo e diz assim: Jairo, não incomoda mais o mestre. A tua filha já morreu. Deixa eu dizer uma coisa a você, aleluia. Não temas. Até aquilo que já morreu, aleluia. Até aquilo que aparentemente para mim e para você está acabado, Jesus tem poder, aleluia, de ressuscitar. Quando Jesus olha para Jairo triste, pinhongo, Jesus olha para ele e diz: Jairo, não temas, aleluia. Crê somente, aleluia. Para todo mundo estava acabado, mas Jesus estava ali, Jesus estava perto dele. Jesus chegou bem pertinho dele e disse: não temas, aleluia. O tema é o seguinte: e o Senhor se aproximou e disse: não temas, aleluia. Eu estou falando para você essa noite: não temas. Não temas. Crê somente. Imagina o Jairo acabado ali com aquela mensagem que mandaram para ele. Jesus disse: bora. Bora. Só que é o seguinte: só vão entrar aqui alguns, não todos. Vem Pedro, vem João, vem Tiago, sua esposa está lá já, e você. Não temas, porque o que Jesus vai fazer na tua vida, aleluia, alguns vão estar perto, é pouco. Alguns vão ver o processo, aleluia, glória a Deus, do teu milagre acontecer. Não todos, poucos. Só quem Jesus quer, aleluia, vai presenciar o milagre que vai acontecer na tua vida. Mas raciocina comigo, pensa comigo. Entra Pedro, João e Tiago e Jesus na casa. Disseram que a menina estava morta já. Todo mundo escutou. Jesus disse: bora, entra. Chega lá, Jesus diz assim:
Talita cumi. Menina, levanta. Aleluia. Quem estava lá fora sabia que a menina estava morta. Quem estava lá dentro viu o processo. Valorize quem está perto de você. Aleluia. Valorize quem está perto de você. Eu não ia nem dizer isso. Valorize quem viu o processo acontecer. Valorize quem viu o milagre, aleluia, viu a tristeza da morte e viu a alegria da vida. Porque quando Jairo abriu a porta, a multidão já viu a menina em pé, viva. Viu o milagre, mas não viu o processo. Viu o resultado, mas não viu o processo, aleluia. E a Bíblia fala que Jairo sai dali de posse de vitória. Porque o Senhor disse a ele: não temas. Se Jairo naquela hora desesperasse, desmaiasse, caísse no chão, esperneasse, disse: Senhor, não tem mais jeito, já morreu, ele não ia ver o resultado. Mas quando Jesus chegou perto dele, próximo, disse: Jairo, não temas, crê. Mesmo ele fraco, triste, ele continuou crendo. Eu não vim dizer a você essa noite que a tua situação vai mudar agora. Você vai sair daqui e vai resolver. Mas eu venho dizer para você, aleluia, que o Deus, aleluia, que pode resolver, vai estar com você do teu lado, aleluia. E ele diz assim: não temas, porque eu estou perto de você. Não temas, porque eu estou com você no processo. Não temas, que eu estou do teu lado, aleluia. Não temas, que eu estou com você. E se ele falou não temas, é porque o plano dele, aleluia, é todo calculado. É porque ele tem tudo nos mínimos detalhes. É porque ele sabe como vai fazer na minha e na tua vida. Então, não temas. Não temas, que o Senhor é com você. Aleluia. Versículo 58 diz assim: pleiteaste, Senhor. Pleitear é guerrear-se, lutar-se. Os meus pleitos da minha alma, remiste a minha vida. Essa foi a resposta, aleluia. O Senhor guerreou a guerra de Jeremias. O Senhor pleiteou o pleito dele. O Senhor remiu a vida de Jeremias. Então, essa mensagem você vem entender que, mesmo nas situações mais diversas, as piores possíveis, temos que ter fé e confiar no Senhor. Temos que ter fé e confiar no Senhor. Talvez alguém tenha pregado para você dizendo que a tua vida ia ser de vitória em vitória. Ia ganhar uma vitória aqui e outra e outra. Mas o Jesus que eu sirvo diz assim: no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo, não tenha medo, não tema, aleluia, porque ele é com você, ele é na tua vida, ele te sustenta, ele te ajuda, a destra dele está te protegendo, aleluia. Não tenha medo, aleluia, porque o Senhor é na tua vida. Aqui essa noite todo mundo aqui já é crente. Todo mundo é crente já. Tem alguém que não é? Vocês? Quer entregar a vida hoje para Jesus? Quer entregar a vida para Jesus, mano? Amém. Se não quer hoje, o Senhor deu outra oportunidade. Continue vindo, que diz assim, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Amém. Pela essa oportunidade, meu pastor, em nome de Jesus. Passei 10 minutos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados. Aplauda o Senhor Jesus. O pastor vai estar orando também